Bom dia a todos, então, novamente. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com a São Cristóvão, com a Maria. Vai dar um treinamento para a gente, com atualizações. Acho que é o primeiro treinamento online que a gente faz com a São Cristóvão, com a Maria. Então, aproveitem, façam perguntas. Vou deixar o chat aqui disponível. Vou ficar aqui com você, Maria, o tempo todo. Então, tudo que for dúvida, eu vou interagindo aqui com você. Não se Combinado. preocupe, vou te ajudando durante o treinamento. Tá Lima bom, vai falar um pouquinho sobre a São Cristóvão e aí você já começa, tá bom? tá bom, combinado. Ô Maria, Maria é gestora de uma operadora super tradicional aqui de São Paulo, que é o São Cristóvão. Das regionais, eu acho que ela é a mais antiga, pelo menos historicamente, né? O Transmontano fala que é mais antigo que vocês, mas há uma confusão ali, né, sobre o que era o Transmontano antes e o São Cristóvão. O São Cristóvão sempre teve seu hospital lá já há algum tempo, que é a Associação dos Choferes de São Paulo. Isso mesmo. Por isso que é São Cristóvão, que é o santo Dos motoristas. dos motoristas, né? E aí virou essa entidade aí fantástica, que presta bastante serviço na região da Moca. Dizem que quem nasce na Moca tem a carteirinha do Juventus e nasceu lá no São Cristóvão, né? É verdade. Então, vamos entender, é uma operadora que ainda tem plano individual, então é importante, porque a gente sempre é solicitado por isso, né? Sim. Vamos entender quais são as novidades, né, Maria, que você está trazendo, tá? Bom treinamento para vocês, tá bom? Obrigada, Lima. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos, oficialmente. Muito prazer em estar aqui hoje, esta manhã, trazendo aí um pouco mais de informação, né? Fico à disposição aqui para as dúvidas, a Lê vai me dar uma forcinha aí com o chat. E, gente, bora lá. Meu treinamento é bem dinâmico, tá? Eu não fico tão extenso. Depois desse material eu vou passar para o time da Unisaúde, então, o que vocês precisarem, pode pedir a eles, tá? Já existe esse treinamento, esse material que eu vou compartilhar com vocês, automaticamente eu já disponibilizo, tá? E algumas outras informações, artes de divulgação. Isso que o Lima falou é bem legal, né? Nós somos uma operadora centenária, regional, né? Nascida, bem vivida na região da Zona Leste, na Moca, mas estamos aí com 114 anos de história, né? Vou compartilhar minha tela, só vou pedir uma gentileza de vocês falarem se está dando para ver aí, peraí. Está dando para ver minha tela toda? Não está aparecendo. Está Peraí. como modo em picture. Pois em janela, peraí. Vou pôr em tudo. Aqui, é este daqui. Vendo? Agora sim. Tá a tela cheia, né, para vocês? Sim. Maravilha, obrigada, Lê. Vou passar aqui para você me dizer se está passando. Está passando, né? Tá sim. Bom, podemos iniciar, então, antes mesmo de falar um pouquinho mais aí da São Cristóvão, dizer a vocês que nós estamos com uma tabela promocional, né? É um desconto de até 30% que já está aplicado no valor da tabela. Então, ali no cotador de vocês já tem esse desconto de até 30%. Nós estamos com essa tabela desde agosto do ano passado, né? Antes disso, estávamos um pouquinho com um preço mais elevado, um pouquinho fora aí do game, do nosso mercado. Mas de agosto para cá, né? Vamos bater aí 1 ano de tabela promocional. Então, voltamos para esse jogo. Somos aí uma excelente opção na região, principalmente da Zona Leste, tá? Então, esse desconto ele já está aplicado na tabela de venda de vocês. Então, é um desconto permanente ao cliente, não é um desconto somente de primeira mensalidade, nada disso, tá? Já é um valor de desconto, ok? Temos também o PME Uma Vida, né, com uma excelente flexibilidade. Então, o PME Uma Vida na São Cristóvão somente para dono e sócio da empresa, sem limitação de idade, tá? Então, nós podemos vender aí sem limitação de idade. Temos a opção de redução de carência, dentro aí da nossa regra de 19 a 69 anos, e está sendo aí uma excelente opção, né, no nosso PME. Nós temos aí o encerramento do PME Uma Vida agora no mês 6, tá? Então, temos as vigências de junho aí para estar vendendo o PME Uma Vida, ok?
Depois eu passo também essa artezinha para vocês. E aqui fala um pouquinho do que o Lima falou, né? Então, são 114 anos de história. Dezembro deste ano, completamos 115 anos de história, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é o nosso hospital e maternidade, né? O nosso slogan, né? Sua vida em movimento. Nós estamos sempre em movimento. Então, esse hospital aqui tem um suporte completo ao nosso beneficiário. Tem a parte de internação, tem a parte de pronto-socorro adulto e infantil, nessa rua que está mais movimentada aqui abaixo. A entrada da maternidade é por essa escada aqui, ó, ao lado. Tem um pronto atendimento obstétrico, né? Então, consigo um suporte, se estou gestante, totalmente apartado aí do pronto-socorro, né? Comum. Entradas distintas, pronto-socorro adulto e infantil. Temos todo um suporte bem completo aí na nossa estrutura, tá? Temos algumas certificações, né, que valem vocês saberem, certificações a nível nacional e internacional. Então, o nosso hospital hoje, ele tem a certificação internacional Quimento, né, que é uma certificação canadense. Então, ela se torna aí algo bem significativo no nosso hospital. Temos a ONA 3, que é esse selo dourado aqui. Na verdade, é uma certificação que se chama ONA, né? Ela tem níveis, e nós estamos no nível 3, que é o nível máximo dessa certificação, em questão a ser uma referência em maternidade. Então, São Cristóvão tem esse acolhimento especial em maternidade, tem uma segurança em maternidade, tá? Muitas das referências que a gente fala aqui em São Paulo de maternidade ainda não estão na ONA 3, né? Então, acho que vale a gente saber, claro que isso não se torna muito gancho para a nossa venda, mas vale a gente saber, porque às vezes a pessoa quer saber algo diferenciado que a instituição tenha, né? E temos também outras certificações aí, Chico Mendes, ISO 9001, né? Somos auditados anualmente pela ISO. Então, às vezes a gente pega algum caso assim, em São Cristóvão não tem um pleito. Na verdade, é porque a gente, por ser auditado a ISO, a gente tem aí um critério um pouco mais robusto, né? Às vezes não é nem a questão de querer, é a questão de não poder abrir algumas exceções, tá? Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho de estrutura própria, né? Nós contamos aí com o nosso hospital. Então, hoje ele tem muito mais de 324 leitos. Nós já tivemos expansões e expansões. Inclusive, já posso deixar aqui uma novidade para vocês. Até dezembro deste ano, nós vamos inaugurar o segundo hospital da São Cristóvão, que vai ser o Hospital São Cristóvão, Unidade 2. Ele vai estar localizado no final da Avenida Paz de Barros, né, ao lado de uma das nossas estruturas próprias. Ali vai ser um hospital 100% internação, tá? Então, como aqui, nessa estrutura que eu mostrei para vocês, nós estamos sentindo a necessidade de mais espaço, já estamos aí num nível de expansão quase total, nós vamos ter a unidade 2 de hospital, tá? Então, vamos ter aí novidade na rede própria até dezembro de 2026. Temos a parte de transplante de medula óssea, com uma tecnologia bem avançada, tá? No nosso hospital. Conto com centros ambulatoriais, que eu vou mostrar aqui para vocês, centro endogástrico, centro laboratorial, de imagem digital. Tem 2 centros de atenção integral à saúde, que eu também vou passar um pouquinho. Mas aqui eu passo, gente, justamente para vocês conhecerem a estrutura. É uma hotelaria bem modernizada, né? E uma tecnologia bem avançada. Aqui mostra um pouquinho de frota de ambulância, um atendimento de pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil, entradas totalmente distintas, né? Públicos separados. E lá no cotador, quando eu coto qualquer um dos produtos de São Cristóvão, ele vai me dar ali rede própria. Todos os produtos dão atendimento em rede própria. Então, sempre nós teremos lá o Hospital e Maternidade São Cristóvão, e vamos ter os centros ambulatoriais. E na cotação, mostra para vocês como CAV, tá vendo essa sigla aqui em número romano? O que significa essa sigla, né? Centro de atenção, Centro Ambulatorial Américo Ventura. Américo Ventura é o sobrenome da família da São Cristóvão, tá? Então, a gente pôs aí uma nomenclatura
bem mais simples, né? Clave, e nós temos 8 unidades de centros ambulatoriais, que é onde nós temos aí a parte de consultas e exames eletivos, tá? Eles estão distribuídos aí, a maioria vocês vão ver que é na Moca, né? Mas temos aí também Zona Leste em si completa, né? E uma segunda região. Então, aqui o CAV1, ele tem muito mais de 30 especialidades, conta com centro cardiológico, um centro de mastologia, um centro de otorrino, tá? Então, digamos que eu passei ali no pronto-socorro e o meu caso seja ali uma questão de otorrino, né? Eu preciso fazer alguma coisa com o próprio otorrino. Eles já me direcionam para o CAV1, né? Que é ali onde tem o centro de otorrino, onde vai me dar um suporte, tá? Então, dependendo do cenário do nosso beneficiário, ele já é direcionado, ou então já é feito um agendamento para esse centro de otorrino, tá? Dei um exemplo aqui para vocês de toda essa estrutura. Fica ali na Rua Américo Ventura, número 25. Temos o CAV2, que fica na Avenida Paz de Barros, voltado para pediatria, né? Hoje nós temos aí a comercialização e comissionamento de crianças a partir de 11 anos na São Cristóvão. Vou falar de regrinha, mas já acho legal estar falando aqui para vocês. Essa estrutura ela é bem completa, né? Então, eu tenho aí várias especialidades voltadas ao pediatra. E tem uma delas que é bem legal, que é a parte de vacinação, tá? São Cristóvão não cobre as vacinas porque não tem cobertura no rol. Mas eu tenho um atendimento particular com uma tabela especial. E estou sempre acompanhando o calendário de vacinas, tá, gente? Então, toda aquela vacina da gripe, né? Que atualmente a gente tem que estar dando nas nossas crianças, nós temos ela ali no particular, tá? E quem é beneficiário tem aí uma tabelinha especial. O CAV3 de dermatologia, essa unidade fica dentro do Shopping Moca, né? É uma unidade bem estruturada, é uma unidade bem completa na parte de dermatologia. E também temos o CAV4, que é o da saúde da mulher. Essa unidade ela é bem robusta também, não sei se vocês conhecem ali o Shopping Moca, mas toda a parte da saúde da mulher, nós conseguimos um atendimento nessa unidade. Seja ali uma consulta, seja ali um exame, tá? Então, faço meu pré-natal, a parte de mastologia e ginecologia também, tá? Então, ela é bem completa. Já saio sempre com os meus exames agendados da minha consulta, é bem legal. E quando a gente fala de Zona Leste, né, a gente fala de uma região bem extensa. Então, nós temos ali a Moca, que nós estamos numa parte da Zona Leste mais puxada para o lado do centro, né? Então, eu atendo com toda essa estrutura de São Cristóvão, Moca, atendo Vila Prudente, atendo Ipiranga, estou coladinha ali no Ipiranga, né? Tatuapé, Anália Franco, então nós estamos bem próximos. E nós temos também um outro lado de Zona Leste, né, de ser bem extensa. Nós temos a parte de Itaquera, Penha, Vila Matilde, Itaim Paulista, né? E nesse lado nós também temos aí uma estrutura própria, que é o CAV5, na Avenida Campanella, em Itaquera, que aqui a gente coloca aí as principais especialidades, com exames de análise clínica, tá? E, além disso, temos o Santa Marcelina, a partir do produto Bem-Estar 40. Então, eu consigo vender Itaquera porque, claro, de Itaquera para Moca, podemos pôr aí no trânsito de São Paulo uns 40 minutinhos. Então, a gente precisa ter ali um suporte, principalmente de urgência e emergência. Então, a gente consegue vender o Bem-Estar, a partir do Bem-Estar 40+, por dar o atendimento do Santa Marcelina, tá bom? E, além do CAV5, além do Santa Marcelina, eu tenho também clínicas e laboratórios aí dentro da região ali de Itaquera, Penha, Vila Matilde, tá? Então, temos aí referências em laboratórios também para essa região da Zona Leste, né? O CAV6 de oftalmologia, então, toda a saúde dos olhos é direcionada ali na Rua Fernando Falcão, na Moca também. Então, se eu preciso marcar uma consulta com oftalmo, tenho aí essa unidade da rede própria bem completa. Temos o CAV7 de ortopedia. Essa é uma das nossas unidades que nós temos a entrevista qualificada.
tivemos uma mudancinha também, vou passar para vocês, para quem está acostumado a vender. Essa unidade, recentemente, nós inauguramos a parte de acolhimento de exames de tomografia, tá? Então, estamos sempre em crescimento, aí já consigo fazer uma tomografia direto na rede. Ela é bem completa em toda a parte de ortopedia, então eu passo com o ortopedista, já consigo também ali marcar ou até mesmo realizar os meus exames, dependendo ali da agenda, tá? Ela fica na Eduardo Cote, na Vila Formosa, tá? Próxima da Moca, né? Na região da Vila Formosa, nós temos também, a partir do produto conforto, nós temos o Hospital Sagrada Família credenciado para urgência e emergência. E o nosso último centro ambulatorial é o CAV 8, né? Que foi aí um lançamento que nós fizemos na pandemia, né? Inclusive, a inauguração dele foi por vídeo, mediante a pandemia, que entrou repentinamente. E é uma segunda região aí que nós temos rede própria, que é a Zona Norte, né? Santana. Estamos ali na Rua Voluntários da Pátria, com uma estrutura extraordinária, gente. Essa aqui acho que é uma das mais bonitas que nós temos, né? O arquiteto, o designer que fez essa unidade é diferente das que fez a Zona Leste, então ela está bem completa, né? Aqui eu tenho muito mais do que vocês estão lendo aqui, porque já atualizou em questão de atendimento de especialidade, tá? Depois eu vou passar o material e também o site, a gente consegue acompanhar exatamente as especialidades que tem nos centros ambulatoriais, mas aqui nós temos exames de imagem, exames de análise clínica. Estamos ali numa rua bem referenciada da Zona Norte, né? Na região, tem alguns laboratórios e clínicas também que dão um suporte legal. O que eu tô carente na região é de um pronto-socorro, por enquanto, tá? Antigamente, nós estávamos dando o São Paulo, né? Mas, infelizmente, eles que descredenciaram a gente. Hoje nós estamos com uma parceria com o presidente que está em reforma, né? O presidente ele está com atendimento suspenso. Então a gente tem uma chance na Zona Norte, né? Mas no momento a gente consegue aí aguardar para fazer novas vendas futuras quando o presidente voltar, que vai voltar aí um pouquinho mais completo, né? Mais robusto. Eles estão fazendo reforma, tá? Isso é um pouquinho de centro ambulatorial. Claro que a gente depende aí de uma rede própria, mas também temos a rede credenciada, tá? Temos referências na rede credenciada. Na Zona Leste, eu dou o SEMA para a parte de oftalmologia, urgência e emergência. Na Zona Sul, eu tenho o Hospital Santa Rita credenciado na parte de pronto-socorro adulto. Tenho o Hospital das Clínicas na minha rede para um atendimento de pediatria. O Hospital das Clínicas com a São Cristóvão dá atendimento de consultas, pronto-socorro e internação pediátrica, tá? Então, eu consigo dar um acolhimento. Nós temos aqui, só para complementar a rede própria, né? Temos o CEGAV, que é o Centro Endogástrico. Nós inauguramos essa ala em 2020. É uma ala voltada a exames de endoscopia e colonoscopia, tá? Então, nós temos aí, próximo ali do nosso CAV 1, do nosso hospital, né, coladinho, é uma ala voltada a endoscopia e colonoscopia, tá? Então, se torna mais acolhedor. Nós temos o Centro de Imagem Digital. Maria, deixa eu te interromper um pouquinho. O pessoal está perguntando aqui o que tem na Zona Oeste e na Zona Sul, se tem algo de maternidade. Maternidade somente direcionado à nossa maternidade mesmo, na Moca, tá? Agora, a Zona Oeste, deixa eu só pegar a minha rede atualizadinha aqui. Peraí, já estou abrindo aqui de hospitais, porque nós tivemos umas mudancinhas. Peraí, Presidente Norte, eu tenho... para complementar a rede, eu tenho o Hospital Portinari, que dá o pronto-socorro adulto infantil. Nós tínhamos, deixa eu só ver aqui. Tem o Leforte para internação. Clínica Maia, né, e API voltada para internações psiquiátricas. Então, hoje nós não temos um suporte em rede própria
para a parte de internação psiquiátrica. Então, em todos os nossos produtos tem aí a Clínica Maia e a API, tá? Depois eu vou passar para vocês esse resuminho mais atualizado, porque eu estou achando que está faltando um Todo o hospital material aqui, Maria, depois você passa lá no nosso grupo, no Aham. comercial, e aí todos os Isso. corretores que estiverem aqui, peçam para o seu supervisor que eles encaminham para vocês Isso a mesmo. rede, esse material, e depois a gente coloca também o vídeo do treinamento no YouTube da Unisaúde. Isso mesmo. Mas temos em São Paulo, temos aí um suporte em cada região, tá? E aqui o Centro de Imagem Digital, então, além dos centros ambulatoriais, além dos laboratórios credenciados para imagem, nós temos um Centro de Imagem Digital. Nós temos uma parceria com o CDB. Como que isso funciona, gente? Tá vendo a imagenzinha aí? O CDB, ele tá dentro da São Cristóvão. Então, todo exame de imagem que eu fizer na São Cristóvão, a equipe, a tecnologia é toda voltada ao CDB, tá? Então, eles fazem esse trabalho de exames de imagens para a gente. E, atualmente, nós temos aí o CDB credenciado também, algumas unidades de CDB, inclusive esse material eu pedi para o meu credenciamento, ele está para me mandar quais são os CDBs, mas, assim, acredito que os principais em São Paulo, nós estamos dando um acolhimento para alguns tipos de exames de imagem, tá? Então, eu tenho o CDB dentro da rede própria. Então, se eu fizer um exame de imagem lá em Santana, Maria, esse exame vai ser colhido e ele sai o resultado em nome do CDB. Ah, é uma parceria que nós já temos com o CDB para um suporte de exames de imagem. Fica aí um gancho para vocês, um diferencial de São Cristóvão, tá? A parte de análise clínica, nós temos nos centros ambulatoriais em agendamento, mas temos o CLAV, que é de frente ao nosso hospital, tá? Então, exame simples, né? Quando a gente fala de um exame de urina, um exame de sangue simples, eu não preciso fazer agendamento, eu posso ir até essa unidade, que eu tenho aí um atendimento por ordem de chegada, tá? Um diferencial nessa unidade, nós temos atendimento aos domingos, tá? Então, para às vezes a gente tem o cliente que está ali querendo fazer um exame, e esse exame ele trabalha aos sábados, não dá tempo de fazer essa coleta, ele consegue das 7 ao meio-dia no domingo colher esse exame. Então, além dos centros ambulatoriais, nós temos o CLAV também. E aqui, para concluir a rede própria, nós temos 2 centros de atenção integral à saúde, que são as 2 unidades do CAIS. O CAIS, ele tem um conceito de reabilitação e prevenção à saúde. Então, a parte de fisioterapias, de terapias voltadas no geral, né, nós temos nessas unidades. Então, é aqui que tem fono, acupuntura, é aqui que tem nutricionista, é aqui que eu passo com fisioterapia, com psicólogo. São essas 2 unidades que ficam na Avenida Paz de Barros, tá? Uma fica no 1815, a outra fica no 686. A 686 também é uma opção para a gente realizar aí as nossas entrevistas quando necessário presencial, tá? Então, são 2 unidades que nós temos para entrevista qualificada. E aqui também tem a parte de promoção à saúde. Nós temos um produto que é uma opção na melhor idade, né? Ele se chama Viva Melhor. Já vou para os produtos, vou falar melhor dele. Mas todo o acolhimento do Viva Melhor é feito em uma dessas unidades também, tá? Então, aqui eu tenho, além da parte de terapias, há alguns programas de prevenção. Então, eu tenho um acolhimento para melhor idade, eu tenho um acolhimento para quem tem aquela pré-existência, aquela comorbidade, que precisa ali de um serviço direcionado, né? Os nossos beneficiários da melhor idade, eles são convidados a participar de alguns programas, como o Serviço de Medicina Integral, o Idoso Bem Cuidado, faz aí grupos preventivos, né? Às vezes eu ainda não tenho aquela pré-existência, né? Aquela comorbidade, mas sou sujeita a ter. A gente consegue aí fazer um acolhimento diferenciado, tá? Bom, de rede, eu acho que a gente passou legal. Rede própria, toda essa estrutura maravilhosa que eu passei para vocês.
Temos aí esses hospitais que eu passei também direcionados. Acho que subiu uma plaquinha aqui sobre maternidade. De maternidade, é o nosso hospital e maternidade na Zona Leste, tá? Nós não temos aí outro suporte de maternidade. Dúvidas? Tem alguma coisa, Lê, que não tenha subido aqui para mim? Acho que não, né? Não. Pode Acho que até seguir. subiu meio atrasada essa plaquinha da maternidade, que você já tinha até perguntado. Bom, vou entrar em produtinhos para apresentar aqui os nossos produtinhos para vocês. Hoje o leque, ele é bem básico. Esses produtos nós temos aí disponíveis tanto para pessoa física, para adesão e para pessoa jurídica, tá? Falei para vocês ali no CAIS, né, que nós temos uma opção para melhor idade, tá? Ele não é o meu produto sênior. Eu tenho essa faixa etária nesse produto Viva Melhor, né, que ele tem um cuidado diferenciado, mas dentro dessa faixa etária eu consigo vender qualquer outro produto. Por que eu falo isso, gente? Porque a gente está acostumado a falar assim, eu quero vender o produto sênior da operadora X, né? São Cristóvão não tem um produto sênior direcionado. Eu tenho o plano Viva Melhor, que tem um cuidado diferenciado. Como que ele funciona? Ele é vendido de 59 a 75 anos, né? Na opção pessoa física, tá? Então, ele é um produto individual. Ele tem um acolhimento com o médico geriatra, tá? Então, eu fechei um Viva Melhor para uma pessoa. Essa pessoa vai ter um cuidado com um único médico sempre, que é o famoso médico da família, o médico geriatra, o gestor, né? Ele tem esse acolhimento diferenciado. Claro que eu dou o atendimento de urgência e emergência no meu hospital São Cristóvão, tá? Ele é ambulatorial, ele é hospitalar, então tudo que eu for utilizar de exames, internação, é 100% rede própria São Cristóvão, tá? Só que ele tem aí esse acolhimento. Então, contratei para mim o Viva Melhor. E eu fui apresentada ao doutor Pedro, por exemplo, é o doutor Pedro que vai me acompanhar do início ao fim, tá? Então, ele que vai me dar todo esse cuidado, ele que vai me dar todo esse suporte de cuidados. E quando que eu passo com o especialista? Eu não consigo fazer um agendamento direto com o especialista. Eu só consigo fazer um agendamento com o especialista nesse produto se o médico gestor me prescrever um encaminhamento. Então, a pedidos do meu médico gestor, eu passo com o especialista. Fazer um agendamento diretamente, eu não consigo, tá? Então, ele é um produto com um atendimento, um acolhimento voltado ao médico geriatra, tá? E, claro, dentro dessas faixas etárias, eu vendo os outros produtos também, tá? E antes de iniciar os outros produtinhos, vale a gente ressaltar aqui que quando a gente cota São Cristóvão, sempre me dá a opção de duas tabelas, né? A tabela, por exemplo, essencial, que é um dos nossos produtos, e a combo essencial, né? Quando a gente tem ali na tabela a palavrinha combo, ela quer dizer saúde mais odontológico, tá? Então, nós conseguimos vender aí a saúde completa para o nosso cliente. Nós temos uma parceria em rede credenciada com a Dental Par, tá? Uma excelente rede na Zona Leste, inclusive, a Dental Par fez aí uma estruturação bem legal na Zona Leste, em questão de atendimento, justamente para atender aí o público de São Cristóvão. E muitas das vezes vocês vão perceber que na cotação, a tabela combo está mais em conta que somente a saúde. Isso é justamente para a gente vender ali a tabela combo, né? A saúde completa ao nosso cliente. Quem contrata a tabela combo, paga somente a mensalidade, não tem mais nenhum tipo de adicional no odontológico, tá? Usa a rede Dental Par e tem aí o rol ANS de cobertura, tá bom? Então, vou passar aqui para os produtinhos. O plano essencial é o nosso produto de entrada, né? Ele é ambulatorial hospitalar com obstetrícia. Ele é um produto 100% rede própria. O que vocês vão encontrar mais no essencial são as clínicas de atendimento de internação psiquiátrica, tá? Fora isso, é 100% rede própria São Cristóvão. Então, tudo que a ANS exige aí, gente, eu consigo acolher na minha rede própria, tá? É um produto que nós temos em todas as modalidades, né? PF, adesão e empresarial, tá?
Então, nós temos aí esse produtinho de entrada, ele tem acomodação, enfermaria e apartamento, ele é bem completo. O plano conforto, ele é um pouco mais completo que o essencial. Aqui eu adiciono aí alguns hospitais credenciados, né? Então, aqui que eu coloco o Hospital Sagrada Família, o SEMA, é aqui que eu adiciono aí alguns hospitais. A gente coloca aqui até Zona Sul de São Paulo, porque eu coloquei o Hospital Santa Rita da Zona Sul nesse produto, tá? Então, ele é para a Zona Leste, mas ele tem aí alguns hospitais direcionados na Leste e na Sul, tá? Então, é um produtinho mais completo. Temos o Bem-Estar 40+, então quem está acostumado a vender a São Cristóvão, provavelmente já ouviu falar, já vendeu muito esse produto, né? Ele é um produto, apesar de chamar Bem-Estar 40+, nós podemos vender em qualquer faixa etária dentro da regra comercial, tá? Falando em regra comercial, no pessoa física, nosso comissionamento é de 11 a 75 anos, tá? Então, eu comissiono de 11 a 75. Ah, então, Maria, eu posso vender o Bem-Estar 40 para uma pessoa de 20 anos? Pode. Pode vender sim, tá? Esse produto, ele tem uma tabela mais interessante a partir de 40 anos, que é aquela faixa etária ali, que hoje, atualmente, é o nosso interesse na comercialização. Então, o que pode acontecer? Vou dar uma dica aqui que eu já vivi, né? Vivenciei aqui na São Cristóvão. O produto conforto, em algumas faixas etárias, em algumas modalidades ali, ele está mais caro a partir de 40 anos do que o bem-estar. E o bem-estar é mais completo. Então, para a gente não ter nunca uma confusão na nossa cabecinha, fica a minha dica aqui para vocês. Sempre cotem o Bem-Estar 40+, quando a cotação é São Cristóvão. Apesar do cliente falar, eu quero um produto básico, eu moro do lado da São Cristóvão. Por quê? A partir desse produto, a pessoa tendo 40 anos mais, já tem uma tabela legal, mais interessante, e ele tem toda São Paulo para atendimento. Então, aqui eu tenho Zona Leste, Zona Norte, Sul e Oeste para atendimento em São Paulo, tá? E atende rede própria e credenciada, né? Então, ele é um produto bem interessante, ele é um produto mais robusto, né? E tem aí essas charadinhas aí de 40 anos mais. Na tabela combo, ontem eu peguei um caso, que no pessoa física, o Bem-Estar 40+, tá, a partir de 50 anos mais, ele é mais barato, ele é R$20 mais barato do que somente o saúde. Então, mesmo que a pessoa, mas eu já tenho produto odontológico, ainda se compensa ela ter ali a tabela combo, que é saúde e odonto, por um desconto, né? Por fazer aí um valor de R$20 a menos na tabela, tá? Então, tenho também todas as modalidades, PF, adesão e empresarial. Ele é ambulatorial hospitalar com obstetrícia, tá? Então, ele é completo. É o nosso produtinho aí mais vendido, gente. E para concluir os produtos, nós temos o Select, né? O Select, ele tem tudo que tem no bem-estar, em questão de atendimento, e eu tenho um pouco mais aí na região do ABC e do litoral, tá? Esse produto, ele é um produto que tem a rede no ABC, eu tenho poucos hospitais ali no ABC, não tenho muitos, tá? Não é uma praça, infelizmente, que a gente tem um foco ainda, né? Que tem uma força, quem dera um sonho, porque é uma região bem carente, seríamos bem vistos ali na região. Já fomos, na verdade, quem vende há um tempo sabe que São Cristóvão tinha um produto para o ABC. Hoje nós temos o Select, então tem algumas clínicas, temos alguns hospitais, tá? E temos um pouquinho de litoral também, né? Guarujá, se não me engano, é Guarujá, Santos e São Vicente, tá? Então, temos ali hospitais, os hospitais têm eletivo, claro, não se compara à minha concorrência aí, que tem uma estrutura maravilhosa no litoral, mas é uma opção ali, para quem mora em São Paulo e tem casa, por exemplo, no litoral, tá? E só, antes da gente responder a Ellen, se você puder ler para mim, a perguntinha da Ellen, que aparece incompleto aqui para mim. Eu estava esperando você terminar do produto. Primeiro do Enaldo.
PS otorrino, principalmente pediátrico, está somente no Hospital São Cristóvão? Sim, somente no Hospital São Cristóvão. É aquele caso que eu até dei um exemplo aqui do centro ambulatorial. O que acontece nesse cenário, gente? Quando a gente tem uma emergência do otorrino, a gente pede para direcionar o nosso pronto-socorro. Caso seja um caso que realmente o otorrino precisa analisar, precisa, por exemplo, de uma lavagem, algo do tipo, eles já estão direcionando ao nosso centro de otorrino, que é na rua de cima, tá? Então, ali não é um pronto atendimento de otorrino, mas eu passo no PS, tem a necessidade de fazer alguma coisa, é uma coisa séria, né? Alguma coisa ali que o pediatra, o clínico não consegue solucionar ou realmente precisa de uma lavagem, eles já direcionam o nosso beneficiário lá em cima para que eles tenham o suporte do otorrino, tá? A Ellen está falando, Maria, eu tenho o plano da São Cristóvão e o que eu vejo é que as instalações são maravilhosas. Porém, sinto a falta de médicos, o que causa um acúmulo e atraso nos agendamentos, sendo no mínimo de 40 dias para agendar uma consulta. Nós tivemos realmente uma fase que teve uma sobrecarga, assim, em rede própria. Não sei qual é o seu produto, Ellen, e não sei qual é a sua necessidade de agendamento. Passa para o seu supervisor na Unisaúde. Por quê? Em alguns casos, a gente consegue direcionar, consegue dar um suporte para vocês. E não só para a Ellen, que está aqui com a gente, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dor de atendimento, podem me procurar, podem procurar, na verdade, o supervisor de vocês, para a gente poder tentar abraçar. Realmente, a gente teve, sim, essa dor, né? É uma coisa que eu falo muito, a nossa central de atendimentos. A gente, inclusive, entrou com uma questão tecnológica muito mais avançada agora, que é o Fale Conosco. Vocês vão ver eu direcionar muito o Fale Conosco, que é um canal que você abre um chamado, ali você coloca a sua dor, que nem eu preciso passar com um ginecologista. Não estou conseguindo agendar na rede própria. Eu passo ali, eu abro aquele chamado, salvo meu protocolo, em até 5 dias úteis vão entrar em contato comigo via e-mail. Esse canal é o canal, mesmo que seja para agendamento de uma consulta, esse canal é o que está solucionando essas nossas dores, tá? Inclusive, o que pode acontecer, por isso que eu até falo, salvem o protocolo, porque a Ellen vai abrir o chamado para uma especialidade que ela tenha, né? E pode ser que eles deem um retorno, seja uma especialidade em específico, eles vão dar um retorno, Ellen, estamos atentos ao seu caso, vamos procurar. Muitas das vezes a agenda no próprio está cheio, eles direcionam a um prestador, eles já vão te passar ali o endereço para que você faça o agendamento, mas está sendo resolutivo, fale conosco, tá? Então, assim, não sei qual é a sua dor hoje, qual é a especialidade que você, nesse momento, precisaria passar, mas a gente está nessa melhora de atendimento, nessa melhora de estruturação, porque muitas das vezes batia no chatbot ou na central de atendimentos e a agenda não está aberta, você tem que ligar amanhã. Isso não funciona, né, gente? Então, é muito mais fácil a gente trabalhar o Fale Conosco, né, que é uma tecnologia que a gente fala não só de agendamento de consultas e exames, mas de uma carta de permanência, de um resultado de exame, de um cancelamento de pessoa física, uma movimentação de pessoa física, né? A movimentação do PME ainda é direcionado por e-mail, que é o cadastro que cuida. Mas o Fale Conosco, ele está nos trazendo uma força melhor nesse cenário, Ellen. Depois, no meu material, eu disponibilizo o link do Fale Conosco, ele está no nosso site. Faz um teste, abre um chamado na especialidade que você está precisando, e depois você me diz, né? Manda para a gente o protocolo que a gente consegue solucionar. Acho que ela Quer falar, Ellen? Pode abrir o áudio. Oi, bom dia. Então, a questão é assim, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Para você ver, sentir. Uhum. Eu descobri um nódulo no meu seio em dezembro. Aí foi marcado o masto para março, não tinha vaga. Inclusive, do exame, a médica já pediu para eu agendar, só tinha vaga para março. Aí, passei em março. Não, desculpa, eu fiz a biópsia em janeiro e passei no masto em março. E ele estava saindo de férias, eu vou retornar hoje.
Hoje nós estamos no dia 27 de maio. Quer dizer, se eu não tiver... Ele já me deu, assim, uma posição que o meu nódulo é tranquilo, que não é nada urgentíssimo, né? Está bem no começo. Mas se eu não tivesse uma cabeça boa, Não, eu com já certeza. estaria, né, pirando aqui, sabendo Qual que é o seu produto? eu tenho um empresarial pela corretora. Você lembra, mas você lembra o... Já tenho acho que 6 ou 7 anos de plano. Eu tenho eu e meus pais, né? Agora meu pai faleceu, minha mãe. Tá. Então, é assim, só para dar um exemplo, né? Porque acho que cada situação deveria ter uma urgência. Com certeza. No caso de você saber que você está com câncer, mesmo sendo grau 1, que é o meu caso, teria que ter uma agenda. Por exemplo, eu vou fazer o exame, aí eu tenho que esperar mais 40 dias para levar o exame para o médico. Deveria ter um retorno, né? Você está tendo seu atendimento no CAV1? Na Médico Ventura? No shopping, Na saúde da mulher. Então, assim, é só isso, porque assim, os locais, os laboratórios, o prédio, é tudo realmente muito legal, muito limpo, muito agradável. Mas em termos de médicos, para você ter uma ideia, já tive reclamação de médico. Porque eu vou reclamar que está demorando a consulta, aí ele fala, olha, atendo muita gente, então não tenho como. Aí você vê os seus melhores médicos saindo do convênio, aí você fica chateada, puxa, eu acostumei com aquele cardiologista, né, e tal. Entendeu? Isso é uma coisas. Então tem que ter mais médico, porque não adianta você ter 20 prédios e não ter médico. Não ter médico, é isso mesmo. Isso é uma dor que... eu tô aqui há 5 anos na São Cristóvão, tá? Sou gestora aqui há 5 anos. Essa dor de troca de médicos realmente é uma coisa... de agora, né? Porque existem médicos na São Cristóvão que estão há muitos anos, e um ponto que os corretores, os consultores me falavam no início, Maria, é difícil tirar meu cliente da São Cristóvão porque ele se fideliza com os profissionais que são fidelizados com vocês há muito tempo, né? Então, realmente, a gente está nessa melhora, a gente passa todos, inclusive, Ellen, eu vou te pedir para passar para o time da Unisaúde, não sei se você é interno, se você é corretora, mas me passa o seu caso, porque eu quero levar a fundo, a gente sempre tem reuniões que a gente leva exemplos, né? Que a gente, da mesma forma que a gente é cobrado pela venda, o comercial acaba sendo cobrado por algum motivo da saída de algumas vidas também. Então, um exemplo, o seu caso, né? É só você me passar, se você puder disponibilizar a sua carteirinha ou algo do tipo. E se você tiver, você vai hoje no... hoje o Márcio vai marcar cirurgia. Aí você vai ter um retorno só para cirurgia agora. Agora é a data da cirurgia. Vamos ver para quando ele vai marcar, né? Porque eu já estou há 6 meses, né? Quem que te atende, Ellen? O Douglas. Na Unisaúde. O Douglas. Teixeira? Douglas Teixeira. Isso, passa para ele, por favor. Eu estou vendo aqui mais 2 casos no chat também. Douglas, já chama ela, por favor, e já fala com ela. Sim. Não vamos deixar eles se protelar, tá, gente? Não deixa passar, já resolve agora. Eu achei importante falar, porque assim... Lógico. É muito importante. São instalações muito boas, que poderia estar, sabe, acho que até vendendo mais, né? Porque o cliente que fala bem, ele indica um amigo, ele indica um parente, mas eu, como corretora, na hora de vender, eu sou obrigada a falar, olha, São Cristóvão, ela é boa, mas, né, aquele mas deixa o cliente inseguro, porque eu não posso falar mentira, né, eu tenho que vender a realidade, porque lá na frente ele vai me ligar e falar, olha, você me vendeu e não é nada daquilo. Sim, então, eu falo a verdade, né. Não, com certeza, até... Apesar de ser uma coisa muito chata, gente, para mim que estou aqui vestindo a camisa, mas é necessário, né? A gente não quer... eu trago aqui informações boas, vendo o produto para vocês, o que realmente eu vejo, né? E quando a gente pega uma dor, a gente tem que levar ela e tem que solucionar. Então, eu peço para que o Douglas me direcione esse caso. Ellen, passa hoje, né? Tá bom. Veja a data, qualquer coisa a gente... Fala com a minha diretora, eu tenho alguns caminhos aqui dentro que a gente consegue, sim, te dar um suporte, tá bom?
Outra coisa que eu queria dar um toque para você, a questão das ambulâncias. Uhum. A gente, meu pai faleceu ano passado, e para você ter uma ideia, a primeira chamada que eu tive, quando ele estava bem mal, a ambulância veio sem UTI. Não tinha nem oxigênio. Aí nós tivemos que esperar mais 20 minutos. A minha sorte é que eu moro aqui do lado, né, da garagem deles. Mas e se eu morasse longe? Então, assim, eu não sei se a ambulância ela é fidelizada diretamente, se é terceirizada. Então, é uma outra coisa que vocês têm que dar uma olhada. Nós temos as ambulâncias que realmente, eu acho que a parte de UTI elas não têm. Elas tem que ter um oxigênio, mas não essa parte de UTI. Mas você tem o resgate? Não. Tenho. Era o suporte de resgate. E porque meus pais moravam na Zona Norte e eu aqui na Moca. Então, assim, a minha preocupação era uma emergência, né? Então, eu contratei já de prontimão a ambulância. Resgate. O resgate, na verdade, ele é um adicional, é um opcional, já é bom a gente até deixar aqui para vocês saberem. Ele é um opcional de acolhimento, mas quando a gente liga para pedir essa ambulância, a gente sempre passa numa triagem ali, porque quando eles veem que é um caso que precisa de uma UTI, por exemplo, eles pedem para chamar direcional o SAMU. Ou até mesmo eles chegam no local e é um caso necessário de UTI, eles já direcionam para o SAMU, justamente por não ter o suporte de UTI, né? Então, assim, claro que ele jamais vai falar, olha, não dá para eu levar. Só se o caso realmente tá ali, sei lá, não sei o que o seu pai teve, mas eles geralmente eles nem fazem a remoção quando é um caso de necessidade de uma UTI móvel, né? Porque realmente não mas tem. se fosse informado isso, eu teria chamado o SAMU, né? Não foi informado, não. Tá, mas já passou, tudo bem, é só para dar um toque. Mas vale o feedback também, sim. É isso, eu acho que os pontos mais relevantes são esses mesmo. Não, perfeito. Tá bom? Obrigada, Ellen, mas vamos acompanhar seu caso de pertinho, tá? Tá bom, querida, obrigada. Tem mais duas pessoas que escreveram aqui, a Priscila Mello. Pri, passa para a Daira. Daira já fala com a Pri para pegar o caso dela também. Isso. De um cliente dela, que faz atendimento controlado com neuro, tá? Aí ela já passa para a gente. O Enaldo falou que estava fazendo acompanhamento com gasto também, que era excelente. Eu não sei quem te atende, Enaldo. Depois, se quiser abrir o áudio, fala com a gente. Também, outra pergunta, eu faço acompanhamento com psicólogo na clínica Equilíbrio, e a cada 2 meses tem que passar com outro profissional para renovar pedido, se não renovar para o acompanhamento, sendo que o psicólogo é tratamento contínuo, e aí troca. Essa troca é normal? Trocar de profissional? É numa clínica credenciada, é isso? Eu não entendi muito bem. Vamos ler de novo, peraí. Equilíbrio, acho que é uma Faço clínica... acompanhamento com a psicóloga, né? E a cada 2 meses tem que passar com outro profissional para renovar pedido. Se não renovar para o acompanhamento... Acho que eu entendi, Ale. No pedido está como contínuo e ela tem que ficar renovando o pedido de tratamento, de terapia, é isso? Isso. Mas onde você faz esse acolhimento? É na rede própria ou credenciada? Porque se for no credenciado... Enaldo, quer abrir o áudio para falar com a gente? Vamos esperar um pouquinho, ver se ele abre. O Enaldo é meu, tá? Enaldo, está sem microfone. Daira, conversa com ele. Sim. Entende direitinho o que ele precisa e qualquer coisa chama a Maria e interage com ela para entender melhor e esclarecer. Enaldo, por isso que eu entendi, por exemplo, se você passa numa clínica, faz um tratamento, né, e a clínica que está te pedindo a renovação desse pedido é um critério da clínica, mas passa para a Daira para a gente poder entender melhor. E daí também, se é uma dorzinha internamente, a gente consegue aí dar um toque lá. A clínica que pede renovação de pedido. Pede renovação do pedido. Aí eu acho que é um critério da clínica, porque se tem um pedido de um médico que está escrito contínuo, a São Cristóvão já entende ali que a não ser que o profissional coloque contínuo, sei lá, e tenha que ter uma análise dele durante esse contínuo, que tenha que retornar com ele para saber o resultado, para saber a evolução desse tratamento.
Pode ser também, mas faça direitinho para a Daira que a gente vê de pertinho, tá, gente, esses casos. E é legal, assim, todo mundo que tiver aqui, que tiver algum problema com o cliente ou o próprio plano que tiver São Cristóvão, passa para o seu supervisor, a gente está aqui para isso, para ajudar, que eles Exatamente. atendem, eles fazem a ponte com a Maria e a gente vai atrás de ajudar vocês, tá bom? Isso. A Carla está perguntando se existe coparticipação. Existe. Vou passar agora para a coparticipação. Carla, vamos lá. Tá Então, bom. aqui o produtinho Select, apesar dele ter, só para a gente concluir ele, apesar da gente ter a rede no ABC, hoje ele é um produto suspenso à venda de quem reside no ABC, então eu não consigo vender no CEP da residência de alguém do ABC, tá? Vem do São Paulo, vem do litoral, mas ABC eu não consigo. Se temos uma empresa, o CNPJ é do ABC, pode vender tranquilamente, mas os titulares precisam residir em São Paulo, tá? Só para a gente concluir produtinhos, além da tabela combo que nós temos, eu tenho também a opção de vender o odontológico apartado do saúde. A Carla disse que não entendeu a parte do ABC. Vamos voltar, Carla. Eu tenho o produto Select, ele tem ali uma rede credenciada, né, no ABC. Ah, eu adoro o ABC, eu sou suspeita em dizer, viu? Hoje eu moro em Zona Leste, mas eu gosto muito do ABC. Nós temos o produto Select, eu tenho aí hospitais credenciados, né? Eu tenho ali o Neomater, eu tenho o São Lucas, que eu acho que virou Santa Marcelina agora, salvo engano. Não, Cristóvão da Gama, né? O São Lucas de Diadema virou. Nós temos atendimento nele. Tenho mais um outro hospital na região. Tenho clínicas, tenho laboratórios. Só que esse produto, apesar de eu ter rede no ABC, eu não consigo vender para quem reside no ABC. Por exemplo, no caso da Carla, vou dar o exemplo dela aqui. Ela mora no ABC, né? Ela mora numa cidade do ABC. Eu não consigo fazer a venda dela, uma venda para ela do Select. Essa venda ela é suspensa, tá? Então, eu vendo para uma empresa do ABC, desde que seus funcionários residam dentro de São Paulo, tá? É só ali uma questão de endereço residencial mesmo, que a gente não consegue fazer a venda, ok? Mas a rede... Isso só no Select? Os outros planos Só no atendem Select. no ABC? Os outros produtos, posso vender no ABC tranquilamente, tá? E atendem no ABC também. Só o Select que tem atendimento. De cobertura de atendimento Select, que atualmente não faço venda para quem reside lá. Confuso, né, gente? Eu sei. Eu estava tentando processar aqui. Bom, vamos lá. Então, apesar de gente ter ali a tabela combo, que é saúde e odonto, tenho também a opção de vender o odontológico apartado, né? Então, eu tenho ali a opção de vender o que o rol ANS exige do odontológico e tenho mais duas opções de produto, que é o produto de clareamento e de ortodontia, tá? Todos eles têm aí uma parceria com a Dental Par, né? São produtos São Cristóvão, tá? Registrados na ANS São Cristóvão, que usam a rede da Dental Par. Então, eu tenho aqui uma opção de venda de odontológico de clareamento, né? Que com 90 dias eu consigo fazer a parte de clareamento em gel, aquele clareamento básico de plaquinhas. E aqui o de ortodontia, que é um produto até que procurado, viu, gente? Até que sai vendas dele, do produto de ortodontia, ó, R$ 119,03 no pessoa física. Eu tenho o que o rol ANS exige ali, que é aquele tratamento, né, antes do aparelho, e coloco, faço a documentação, a colocação e a manutenção do meu aparelho com uma carência de 60 dias, tá? Então, meu cliente pagando 2 boletinhos ali do ortodontia, que é o tempo de tratamento também de uma limpeza, de algo do tipo, para poder colocar o aparelho, né, por R$ 119. Então, é um produto bem interessante aí com a Dental Par que nós temos, tá? Aqui tem os quadrinhos de carências dos produtos odonto. E aqui a gente entra no detalhe da coparticipação. A coparticipação na São Cristóvão, hoje nós aderimos uma coparticipação parcial no pessoa física e no adesão. E também temos essa opção no empresarial, tá? Em empresarial eu tenho a parcial e a completa.
O que entra na nossa coparticipação parcial, né? Que eu acho que hoje aí é uma das nossas dúvidas em questão do produto. Nós entramos com a coparticipação parcial somente para terapias. Então, o que entra aqui nessas terapias especiais? Toda aquela técnica de abordagem, de métodos clínicos direcionados ao autismo, nós teremos a coparticipação. E quando a gente fala de uma coparticipação, quando a gente fala de uma terapia simples, não teremos coparticipação, tá? Então, tudo que é voltado à terapia simples, não teremos a COPEI. O único método clínico que entraria nessa terapia especial é o método do autista, tá? Então meu cliente caiu, ele fraturou o braço, ele precisa fazer uma fisioterapia, Maria, não vai ter coparticipação? Desde que ele não esteja entrando no método clínico de autista, não tem coparticipação, tá? E que ele tenha cumprido a carência para terapia, ele consegue realizar sem coparticipação. As terapias imunobiológicas, então nós temos aí a coparticipação na parte de tratamento, né, de doenças inflamatórias e autoimunes. Então, quando a gente fala de um lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, nós teremos uma coparticipação, tá? E as terapias avançadas? Essas terapias avançadas é para um único tipo de medicação. É uma medicação extremamente cara, direcionada a uma doença extremamente rara aqui no Brasil, mas já tivemos alguns casos, né? Que é a AME, atrofia muscular espinhal. Esse tipo de tratamento, na verdade, não é um tratamento, é uma medicação de alto custo, tá? Essa doença ela é descoberta geralmente em até crianças de até 5 anos, né? É uma doença voltada à espinha, da coluna, da criança, enfim. É uma medicação extremamente cara, tá? Que hoje, né, a Anvisa, a ANS, exige da gente da cobertura. Então, nós temos aqui uma coparticipação para esse tipo de medicação, tá? É uma injeção que precisa no tratamento. Então, como que funciona? Quando a gente fala ali de uma coparticipação no pessoa física e no adesão, né, é somente voltada a essas terapias que eu passei a vocês. Então, entrando em terapias especiais, até 30% do valor do procedimento, com o teto de R$ 35,00 por sessão. É uma trava por utilização. Ou seja, se eu tenho uma coparticipação numa terapia especial, ela é cobrada a coparticipação até R$ 35,00 por sessão. Tá? Então, nunca vai passar de R$ 35,00 a sessão. Pode ser que seja menos, mas nunca mais, tá? Terapias imunobiológicas, a mesma questão. Até 30% do valor do procedimento, mas tem um teto de R$ 210,62 por sessão. Então, por medicação, tá? E as terapias avançadas, nós temos aí 30% do valor do procedimento, tá? Como que é cobrada a minha coparticipação? Ela vem aí, em média, de 60 a 90 dias, tá? Vem no boleto digital, ela vem detalhada. Então, eu entro no meu aplicativo, eu consigo ter acesso aí às informações das minhas coparticipações. Vou saber o que vem cobrada no próximo mês, tá? Então, é bem tranquila, essa questão da cobrança é bem tranquilo. Pode demorar aí até 90 dias para ser cobrado, tá? O portal empresarial tem a informação do que vem, antes mesmo de vir o boleto, tá? Ele vem incluso ali no boleto o valor, mas você consegue um detalhamento dessa coparticipação. Então, nós temos a opção da coparticipação parcial no PF, adesão e PME, e temos a coparticipação completa no PME, que apesar de ser completa, também é bem tranquila, tá, gente? Além das terapias que eu passei a vocês, nós temos na coparticipação completa consultas e exames eletivos, tá? Então, por exemplo, uma consulta eletiva não passa de R$ 25,00. Ela sempre vai ser ou menos ou até R$ 25,00, tá? Por consulta.
E a entrada do pronto-socorro também tem uma coparticipação. Diferenciais da minha coparticipação. Não cobro coparticipação em internação, em nenhum método, tá? Nenhuma internação eletiva, nenhuma internação de urgência, nenhuma internação de UTI, não é cobrado coparticipação em internação na São Cristóvão, tá? Então, é extremamente tranquila, é consulta aos exames eletivos, as terapias e entrada em pronto-socorro, tá, gente? Com alguma dúvida aqui? Alguém quer ressaltar alguma coisa? Pelo menos para mim não subiu nada aqui, Ale. Aqui os quadrinhos das referências da coparticipação, depois vou estar passando para vocês, tá? Tem aí, essa aqui é da parcial, mas eu tenho da completa também no outro que eu compartilho com vocês. E informativos para a gente concluir um pouquinho de regra comercial, né? Para a gente poder estar aí angariando clientes para venda. No pessoa física, o comissionamento é de 11 a 75 anos, tá? A documentação, ela é simples, então fiquem tranquilos em questão disso. Documento, o comprovante de endereço só tem que ter CEP, não precisa ser uma conta consumo, não exige o cartão nacional de saúde, né? Ele põe aqui, mas não é obrigatório. A entrevista qualificada, deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei. Vou falar um pouquinho à frente para vocês. O PME aceito aí o MEI, né? Empresário individual, no geral, tem que ter abertura mínimo de 6 meses, tá? Mas no outros tipos de segmentos de CNPJ, com um dia de abertura, a gente já pode fazer o empresarial, tá? O empresarial, donos, sócios, funcionários CLT, sem limitação de idade, tá? Eu comissiono sem limitação de idade. O funcionário, eu não aceito o prestador de serviço, não sei se vocês já conhecem, mas eu tenho um modelinho de contrato de experiência, que ele tem aceitação até 50 anos, tá? Então, esse contratinho de experiência é para aquela pessoa que ainda não tem vínculo oficial na empresa. A gente consegue colocar aí até 50 anos, e claro, esse recém-contratado pode ter dependentes, tá? A minha elegibilidade, aceito cônjuge, pais, irmãos, sogros, avós, no PF até 75 e no PME sem limite de idade. Filhos, enteados e netos até 39 anos, sendo PF ou PME, tá bom, gente? Então, olha o grau de elegibilidade, como ele é grande, né, na aceitação aí da venda. Cartinha marital na São Cristóvão, ela é simples, eu tenho meu modelinho, vai aí no meu material também, mas quem precisar pode me pedir os supervisores. Não precisa reconhecer firme a minha cartinha marital, né? Filhos comprovam vínculo desde que estejam entrando no plano junto, tá? E a certidão de casamento, claro, normal, aceita também, tá? Temos um grau de elegibilidade bem aberto, né? Temos as flexibilidades de idade no PME, eu acho que o PME tem uma força bem interessante para a gente poder angariar vendas, principalmente aí que a gente tem o PME Uma Vida. Entramos com um novo critério de entrevista a partir do dia 1º de abril. Outra dor aqui que eu quero passar para vocês. A Carla fez uma perguntinha que eu acho que dá para eu ler aqui. Depois de implantado, pode fazer familiar? Você diz, eu faço um individual, depois eu posso fazer uma movimentação de inclusão? Posso, sim. Inclusive, a regra de inclusão na São Cristóvão é essa mesma regra de venda, tá? Então, eu posso incluir todo mundo aí até 75 anos, filhos, enteados, netos até 39, tá? Então, posso fazer a movimentação sim, Carla. Entramos com esse critério de entrevista, então a gente, como é um piloto ainda, nós temos aí alguns casos que são... a gente já lê a sua perguntinha, Ellen. Alguns casos são online e outros presenciais, tá? É um piloto que a gente está fazendo no online, por isso que a gente não virou 100% online ainda, mas no futuro a gente pretende, tá? Então, nós temos aí a teleconsulta, né? Como que eu faço esse agendamento dessa teleconsulta ou dessa entrevista qualificada? Na digitação da proposta, tá? Então, eu tenho a minha regrinha, quando eu for digitar minha proposta, eu já faço ali o agendamento. Tem a opção de fazer na proposta, tem a opção do apoio ao corretor também, que vocês podem direcionar para o pessoal da Unisaúde realizar esse contato com a gente também, como vocês preferirem, tá?
Entramos com essa regrinha a partir de abril, tá? Outro caso aqui, gente. Eu comissiono a venda de criança a partir de 11 anos. E claro que tem algumas questões que a gente entra aí, por exemplo, um PME com uma criança menor de 11, tá? Eu não vou comissionar essa vida. E essa vida vai precisar ali de entrevista presencialmente, né? Podem ver aqui criança de 0 a 10 anos no presencial. E pode ser que essa agenda fique um pouco mais distante. Caso vocês peguem alguma questão de agenda distante, de entrevista, pode direcionar para o supervisor da Unisaúde e me procurar, que a gente consegue fazer a antecipação dessa entrevista também, tá bom? Então, a gente, por estar trabalhando agora esse piloto de entrevista online, às vezes a online está um pouco distante. Então, a gente consegue algumas exceções aí para direcionar ali, desde que o cliente consiga ir presencialmente, que a nossa agenda ali está mais vazia, tá? Porque aumentou o critério de faixa etária, então tem uma agenda aí que pode ser que demore alguns dias. Vai perder a redução de carência, algo do tipo. Direciona para o seu supervisor, que a gente consegue sim aí, o que eu puder fazer aí de antecipação de entrevista a gente faz, tá bom? Quer ler as perguntinhas, Ale? Vamos. Vamos. Depois de implantado, pode entrar no familiar, você respondeu que sim. PME, depois de implantado, pode fazer movimentação só na renovação ou a qualquer momento? Qualquer momento. PME familiar, se eu fizer depois e implantado, pode colocar outro familiar? Desde que entre Daquela nessa regrinha, elegibilidade, tanto no PFPME eu faço movimentações. Só para a gente complementar a pergunta anterior, que foi sobre... a anterior, que foi sobre o PME, né? Sim, movimentação no PMS pode ser a qualquer momento. Pode, nós temos vigência 10, 20 e 30, dependendo, existem os fechamentos das movimentações. Então, por exemplo, a vigência 10, eu movimento, um exemplo, eu não lembro as datas, tá? Mas, eu movimento até dia 30 do mês posterior. Se eu fizer essa movimentação no dia 1º e não entrar para esse mês, vai entrar para o próximo. Mas aí é via e-mail e eles vão estar fazendo a tratativa com o representante da empresa. Mas dá para fazer sim. O leque de movimentação é o mesmo, a aceitação de movimentação é a mesma da venda. Então, filhos, enteados e netos até 39. É importante a gente ressaltar. O filho completou 40 anos, ele não vai ser excluído do plano, tá? Essa regrinha é somente para aceitação. Então, entrei com 38. Meu filho pode ter até 45 e se manter no meu plano tranquilamente, tá? Tem agravo em relação à criança? Olha, a gente trabalha de uma forma... A gente pede a parceria de vocês, né? Quando a gente fala que o comissionamento é a partir de 11 anos, a gente sempre pede a venda ali a partir dos 11 anos, tá? Mas caso tenha algum cenário, é o que eu falo, eu não auxilio a fazer a venda de uma criança até 10 anos no individual, por exemplo. Mas a gente tem ali um familiar, a gente tem um empresarial que não tem como deixar essa criança de fora. O sistema roda a proposta normalmente, tá? A aceitação é tranquila, só não vai ter mesmo o comissionamento. Acabou? Mas vai ter agravo em cima das outras vidas? Não, só nada no caso da criança, né? Só não comissiono, só não tem ali o comissionamento dessa vida dessa criança. Mas as outras não vidas... Não vai ter aumento de preço das outras vidas. Isso. Perfeito. Gente, mais alguma dúvida? Não? Só para a gente concluir agora a redução de carência, que é bem legal no PME então pode também. Seguir. Podemos seguir? Antes da redução, a regrinha de vigência e vencimento, que isso rola muita dúvida aqui para nós, né? Porque cada operadora trabalha de uma forma. No pessoa física, a data da assinatura da proposta vai ser a vigência do cliente e vencimento. Então, como que funciona? Coloquei a proposta hoje, dia 27. A proposta rodou, o meu cliente, se precisa de entrevista, vai à entrevista depois que concluir as assinaturas, tá, gente? A entrevista vem primeiro do que qualquer assinatura. Então, meu cliente, ele, digamos que não tem entrevista, quer o vencimento para o dia 30.
coloca a proposta hoje, ele tem que aguardar até dia 30 para validar os tokens da entrevista dele, para poder ter o vencimento para todo dia 30 de cada mês, tá? Hoje a São Cristóvão boleta desde o primeiro boleto. Então, o que acontece? Meu cliente assinou dia 30. Vamos por um exemplo aqui no calendário. Meu cliente assinou dia 30, que é sábado, certo? A São Cristóvão trabalha dias da semana. Então, essa proposta vai implantar lá para o dia 1, dia 2. A proposta implantou dia 1º. O primeiro boleto desse pessoa física, ele vem prorrogado para mais 4 dias pós-data de implantação. Lembrando, o PF, data de assinatura, 24 horas vigencia a proposta. Então, o cliente já tem cobertura desde o dia 31 de maio, nesse nosso exemplo, né? E o primeiro boleto, que é o ato da venda, ele vem ali prorrogado para mais 4 dias pós a implantação. E os próximos meses virão para todo dia 30 de cada mês. Então, o que a gente tem que tomar cuidado nesse caso, nesse exemplo que eu dei para vocês? O cliente assinou em 30 de maio. Ele vai pagar o primeiro boleto dele 4 dias pós-implantação. Então, ele vai pagar em junho. Lembra que ele assinou 30 de maio? Que ele tem cobertura a partir do dia 31? Então, ele terá 2 boletos dentro do mesmo mês. O primeiro boleto, que é o ato da venda, no dia 4 de junho, e 30 de junho ele já tem o segundo boleto, até porque ele tem cobertura desde a assinatura, tá? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Foi até bom esse exemplo de final de mês, porque às vezes o cliente confunde, fala, eu vou pagar 2 boletos dentro do mesmo mês, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe o ato da venda ali, né? Que hoje é boletado. Isso, Carla, é somente no pessoa física que isso acontece. Por quê? No PME, existe vigência 10, 20 e 30, e tem os limites de fechamento. Então, a vigência 10, ela entra até dia 3, né? Então, eu assino a proposta dia 3, a proposta implanta já no período para vir o boleto para 10 de junho, por exemplo, tá? Então, é só no pessoa física que a gente tem que ter esse cuidadinho aí com o boleto que existe o ato da venda, tá? Então, o PME, eu escolho a vigência na hora da digitação da proposta, né? E tem que tomar o cuidado aí para os fechamentos, é sempre 7 dias antes. Então, 10 fecha 3, 20 fecha 13, 30 fecha 23, tá? Mas é só essa questão do PF mesmo que eu acho que deixa um pouco confuso, porque daí o cliente às vezes pensa que vai vir só para o dia 30 de junho, mas não é para 30 dias a primeira, existe o ato que é ali naquele decorrer da implantação da proposta, tá? No adesão, também tem vigência, é 1,15, né? Aí os fechamentos vai da administradora. Ô, Maria, só um pouquinho. Carla, ficou claro os 2 boletos no mesmo mês pro PF? Pode seguir. Perfeito. A taxa de cadastro, hoje nós temos uma taxinha no PME, apesar da venda ser online, essa taxinha ela é cobrada na segunda mensalidade da empresa, tá? Então, vem um custo de R$30 a mais adicional no boleto. De extrema importância a gente saber isso, porque o cliente se assusta na maioria das vezes, né? O primeiro boleto vem ali no valor acordado e no segundo boleto vem uma taxinha. É cobrada uma única vez, tá? O que nós temos que tomar cuidado na São Cristóvão também? A Carla fez uma perguntinha aqui. Essa taxa refere-se a quê? É uma taxa de contratação do PME. Apesar dele ser online, a gente não conseguiu aí isentar como no pessoa física. Então, existe aí essa taxinha de admissão do contrato, tá? Ela tá aí, inclusive, quando o cliente vai assinar a proposta, tem a informação, o representante da empresa tem lá a informação dos R$30, tá? E temos também a fidelidade do PF e PME na São Cristóvão. Então, o pessoa física, ele fideliza o meu cliente. Eu tenho ali uma fidelidade de 12 meses em ambos, tá? Cancelando o PF dentro dos 12 meses, existe uma multa de 10% do valor das mensalidades a completar os 12 meses, tá? E o PME, uma multa contratual de 50% do valor das mensalidades a completar os 12 meses, tá? Eu sei que a maioria das operadoras aí não tem a multa no PF, mas vale a gente ressaltar que existe a multa, né, da fidelidade, mesmo que seja um cancelamento por inadimplência. Então, meu cliente deixou ali 2 boletos atrasar,
dentro desses 12 meses, ele vai ter os 2 boletos e também a multinha de cancelamento, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí na hora da venda e dizer ao cliente que ele é fidelizado 12 meses, ok? E para a gente concluir, a redução de carência. Hoje, São Cristóvão reduz de 19 a 69 anos, seja um PF, um PME ou uma adesão, tá? Tempo mínimo no PF e no adesão, mínimo de 6 meses no plano anterior. E no pessoa jurídica, mínimo de 12 meses no plano anterior. E ter no máximo de 30 dias do último pagamento ou do cancelamento, tá? Então, a gente tem aí essa abertura de 30 dias. A gente não aceita a junção de plano, tá? Um ponto bem importante. Tem que ser ali essa fidelidade de 6 meses num único plano ou de 12 meses. Faço aí a redução para qualquer produto que tenha registro na ANS, seja ele hospitalar, seja ele autogestão, tá? Tendo registro na ANS, a gente reduz. A documentação, sempre atualizada, tem que vir a carta de permanência atualizada dentro de 30 dias. Quando vem de um plano pessoa física ou de uma adesão, eles vão nos exigir a carta de permanência, os 3 últimos boletos com comprovantes de pagamento e a cópia das carteirinhas. Quando vem de um empresarial, a carta de permanência, emitida dentro de 30 dias, e a cópia das carteirinhas, tá? O que a gente consegue aí de exceção nessa documentação? Se os comprovantes de endereço, de pagamento, perdão, vêm ali completos, né, aquele que tem código de barras, data de pagamento, vencimento, eles não nos exigem os boletos, mas de qualquer forma tem que vir a carta de permanência atualizada e as carteirinhas, tá? E na ausência da carteirinha, a gente consegue utilizar o comprova, né, que é aquele acesso do Gov, que a gente entra com o CPF e nossa senha e consegue emitir ali. Então, isso substitui a carteirinha, tá bom? A nossa redução do PF é bem simples, não tem muitos quadros para redução, não tem muitos critérios, então, ou eu entro de carência contratual, e na minha redução do PF, ela reduz em 50%. Então, por exemplo, uma consulta que é 30 dias na carência contratual, vai para 15 numa redução de carência, tá? Então, ela diminui aí a 50%. E no empresarial, nós temos uma tabela para 1 a 10 vidas na contratual e de 11 a 29 reduz um pouco, né, na contratual. E quando eu tenho lá 12 meses de plano anterior, estou dentro dos 30 dias de cancelado ou do último pagamento, eu zero tudo, exceto parto e pré-existência. Uma carência zero, né? Então, eu tenho ali 24 horas pós-vigência, eu já tenho cobertura para tudo na minha redução do PME, exceto parto 300 dias, né? Que são 10 meses, e pré-existência 24 meses, tá? Dúvidas aqui, pessoal? Só para a gente concluir. Acho que tá tranquilo, né? Aqui alguns insights que a gente coloca para vocês. Aqui é o nosso sistema também tem a opção do cotador, se vocês têm acesso à emissão da proposta, dá para baixar a tabela, tem todo o material lá no painel de vocês como corretor. O nosso aplicativo, ele é bem intuitivo e dinâmico, então aqui a gente consegue fazer agendamento em rede própria. Pessoa física, segunda via de boleto pelo aplicativo também. Consigo acessar a rede credenciada. Tem o telemedicina. Esses dias tivemos aí, vou mandar a artezinha para vocês também, mais especialidades entrando na nossa telemedicina. E temos a teleconsulta de urgência e emergência, que é uma urgência por vídeo, tá? Claro que nessa urgência eu não escolho ali o especialista, né? Falo com o médico que estiver à disposição, mas não deixa de ser um suporte legal, tá? E a telemedicina também, o agendamento mais prático pelo nosso aplicativo. Aqui tem algumas diquinhas de abordagem, que não tem coparticipação, exceto em terapias. Opa. Aquela dica que eu passei para vocês da tabela combo, ofertem o combo, né? Que às vezes está mais em conta do que somente o saúde. Vou disponibilizar para vocês também a rede da Dental Par, o aplicativo. Funciona super bem o produto, tá? Ele já vem incluso no combo, então o valor ele é junto, né? Não tem nada a mais para pagar. E é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês... Deixa eu voltar aqui para a telinha com vocês. Espero que tenha esclarecido aí dúvidas do produto, que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu gosto. Sim, Carla, vou Carla, é só pedir para o seu supervisor que ele te encaminha, tá? Essa Isso. apresentação vai para os supervisores e aí só pedir para o seu supervisor que ele te encaminha. Além dessa apresentação, eu vou deixar um material bem legal para vocês. A tabela no PDF também, que tem lá o resumo dos hospitais para quem tiver alguma dúvida. Eu disponibilizo um Tour 360 que vocês podem utilizar na hora da venda. Esse tour é um link que você navega em rede própria, né? Um acolhimento bem diferenciado. Às vezes o cliente fala, eu não conheço São Cristóvão, você pode me apresentar? Vou passar para vocês também, tá? Vou deixar lá no nosso grupo da Unisaúde. Gente, fico à disposição. Ellen, manda para o Douglas o seu caso. Quem tiver aqui alguma dor com a São Cristóvão, é sempre bem-vindo, mesmo que seja dores, a gente tem que solucionar. Eu acho que é de extrema importância. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Contem a lição de casa para dentro também, né? Com certeza. Eu falo que as reuniões são sempre boas para poder levar a lição de casa. Eu fico muito feliz de ter o que a gente conversar aqui. Foi um treinamento que eu me senti útil aqui com vocês, porque a maioria dos treinamentos que a gente dá aí no mercado não tem essa dinâmica, não tem muitas perguntas, e isso é muito legal para a gente também. Eu agradeço o acolhimento de vocês. E eu estou super... Nossos corretores são diferenciados, viu, Maria? Eu já senti, são verdade. Especiais. Não é papo de gestora, não, mas vocês são mesmo, vocês têm uma atenção, e isso é muito gratificante para a gente, porque muitos treinamentos por aí não tem nem rostinhos na tela, gente. O pessoal não abre nem a tela para ver a gente. Mas é isso, agradeço muito a vocês, tá? Fico à disposição de vocês, que vocês precisarem de São Cristóvão. Vem muita novidade por aí, vem muita melhoria, viu, Ellen? E o seu caso a gente acompanha de pertinho aí para a gente poder acabar com essa fase logo, vai ficar tudo bem. Que bom. Obrigada a todos, obrigado pela presença. Contem sempre com a Unisaúde, os supervisores estão aí à disposição, nossa área técnica também está aqui à disposição, eu fico à disposição de vocês, e qualquer coisa é só chamar. Fiquem bem, tenham um ótimo final de quarta-feira e um ótimo restinho de semana aí. Obrigada. Vocês também, gente. Quer falar, Carla? Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau.